Bom, tá gravando. Ok, Baruch Hashem. Cada vez mais seguidores escutando o Shurim por todo lado. Ó, escutou ontem? Tá bem feito. Tá bem feito? Que bom. Você ouviu sua voz também? Não. Não ouviu tua voz. Então, Baruch Hashem tem mais um novo ciclo que eu coloquei agora também à disposição no Spotify, que é um ciclo de 10 minutos de Torá. São Shurim que eu dou entre Mincha e Arvit, curtos. Dá para a pessoa escutar, se inspirar, aprender Torá e se conectar mais com Hashem. Então, quem puder continuar divulgando, quanto mais Torá, mais pessoas se conectando com Hashem, Baruch Hashem. Ok, a gente está falando sobre visita aos doentes do Aleino. Quando na Yeshiva, eu estava fazendo rabinato, e uma das matérias, no meu rabinato que a gente estudou, muita gente não estuda essa matéria, são as leis de luto. E é uma coisa um pouco desconfortável de sentar, estudar, discutir, se o cara morreu assim, morreu assado, tem situações bastante trágicas. Então tem um ensinamento dos nossos sábios que é o seguinte: a Torá precisa ser estudada. A Torá é uma entidade, ela quer ser estudada. Quando uma parte da Torá, um tema da Torá não está sendo estudado, então ela causa, assim por dizer, situações na vida que você vai ser obrigado a recorrer e abrir aquele texto da Torá. Então quando a gente estuda leis de avelut, de luto, ó Deus nos livre aqui, uma pessoa doente, a gente economiza. Em vez de ter situações que a gente vai precisar abrir para consultar o livro sobre essas leis, não precisa. A gente já falou Torá, já estudamos, já conhecemos a lei, não precisa causar situações que a gente precise recorrer a esse estudo. Então isso eu aprendi antes de começar o estudo das leis de luto. Isso é uma coisa interessante, porque como você falou ontem, anteontem, um médico fala que de você eu só aceito à vista, né? Então, tem algumas orientações que Deus nos livre, que não precisemos, mas a pessoa deve fazer, e isso traz para ela vida longa. Então, por exemplo, escrever um testamento, você chega para a pessoa e fala, vamos escrever um testamento? E pronto, já acho que eu vou morrer. Mas escrever um testamento é uma segulá para ter vida longa. A mesma coisa em relação a comprar um túmulo. Então, é uma segulá para ter vida longa. Então, curiosamente, você está falando de assuntos trágicos, mas não tenha medo. Faça o que tem que fazer, isso vai ajudar a ter vida longa. Hoje a gente vai falar um pouco também sobre a confissão. Nos últimos momentos da pessoa, ele tem que aproveitar e fazer tchuvá, e tem o vidui. Então, é uma situação muito difícil você chegar e falar para alguém, vamos fazer o vidui. Mas ao mesmo tempo, quando você faz o vidui, também pode ser uma forma de você falar, bom, espiei tudo aquilo que eu tinha que espiar, resolvi tudo. Pronto, agora Hashem vai resolver e vai me dar mais anos de vida, que seja assim. Então a gente não precisa ter medo de encarar, não é uma situação agradável naturalmente para qualquer pessoa, mas tem que estar preparado que não precisemos. Lembra que eu fui lá e a gente fez? E pouco dia depois? Sim. Então, tem gente que não quer nem falar de seguro de vida, né? Fala assim, eu não vou nem contratar seguro de vida. Porque... Então, eu falei outro dia, já que você trouxe esse tema, sobre seguro de saúde, que aqui no Brasil não preciso reforçar esse tema, eu acho que todo mundo sabe, mas seguro de vida é uma coisa que nos Estados Unidos é uma coisa muito presente. Seguros em geral é muito forte. No Brasil, aparentemente, a gente tem seguro de carro e seguro de saúde. Seguro de vida muita gente não pensa. Então, hoje nos Estados Unidos, nos meios religiosos, nos canais que eu acompanho de podcast, está se falando muito da importância de você ter esse seguro de vida. Dependendo da idade, mas às vezes aquela ideia de que quando você começa cedo, dependendo do seguro, você paga muito menos e você às vezes pode trancar esse valor anual e realmente, que não precisemos, mas é algo que pela Torá, eu vou ter uma coisa interessante. Tem uma sihá que o Rebbe falou, e eu vi a gravação, que ele está falando que o vendedor de seguros, ele tem uma situação atípica, né? Porque ele tem que te convencer que talvez você vai morrer. E ele tem que te convencer porque ele precisa vender o seguro, e ele vai lá e diz, você nunca sabe, né? Semana passada, o meu cliente, né, sem mais nem menos, de repente... Ele tem que te convencer que você vai morrer para ele vender o seguro. Ele espera, mas por outro lado, no fundo,
se é corretor não, mas vamos supor o dono da empresa, o dono da seguradora, ele está te convencendo que você pode morrer, mas ele torce para você não morrer. Vai ganhar mais. Então, isso eu não vi na gravação do Rebbe, mas alguém, ao comentário, eu vi de outro lugar, você vai ter mais uma pessoa rezando para você viver. Negócio. Então, ele quer te convencer que você vai morrer, mas ele vai estar rezando para você não morrer. Então, tá tudo certo. Saúde para você estar saudável. É a mesma coisa, tá certo? Mas é algo que hoje se fala bastante e às vezes quando a gente consulta, a gente vê os livros da Gemara, o modelo de sustento, de Parnassá, economia, era totalmente diferente do modelo atual. Então, como realmente esse tipo de coisa é essencial, tem várias formas, além dos seguros comuns, hoje você tem nos Estados Unidos um deles, por exemplo, que chama Arevim. Que Arevim significa, não é feito através de uma empresa, porque a empresa quer ganhar dinheiro, e sim pessoas que se juntam em massa, eles abrem essa empresa, então ninguém está lucrando em cima, e cada um doa X por mês. Então é um valor muito inferior ao que se cobra por aí, e quando tem, Deus nos livre, um sinistro, então aquela família vai ser beneficiada, tem várias regras para isso, quem, como, aonde, de acordo com o número de filhos, etc. Mas é uma coisa muito mais acessível. Então o que eu estou querendo dizer é algo a se fazer, e não é algo agradável de se falar, porque você tem que falar para a pessoa, mas é algo a se fazer, e hoje cada vez mais se incentiva isso. Eu vi no podcast, ele estava falando, hoje não sei se vocês conhecem, mas hoje qualquer rapaz e moça, antes deles saírem para se encontrar de Shidur, eles fazem aquele exame chamado Dor Yesharim. São exames genéticos, principalmente que tem às vezes repetição genética e causa problemas, Deus nos livre, nos filhos, doenças gravíssimas. Então, se faz esse exame genético para ver se tem compatibilidade. Então, 95% das pessoas têm a compatibilidade, mas antes ainda de se conhecerem, você já faz esse exame, você vai evitar, isso é uma coisa fantástica. E a pessoa estava falando que isso hoje ninguém sai, praticamente, no meio religioso pelo menos, sem fazer esse exame. Mas quando se iniciou esse exame, era uma novidade. E se tinha que colocar na cabeça das pessoas, trazer a importância. Eu vou ter que me submeter a esse exame, por quê, como, aonde, será que é ético? Será que é ético eu deixar de conhecer uma pessoa, porque talvez, então tem muita polêmica, hoje já não existe mais essa questão, já se introduziu, é algo normal e natural, isso traz muito benefício a nível comunitário. Isso antes do primeiro encontro ainda? Antes do primeiro encontro. Tá. Eu conheço uma pessoa que ele fez depois, que ele estava quase noivo e deu negativo, ele precisou quebrar quando ele já estava quase... Então é muito desagradável. Hoje já fazem mutirões nas estivot, um menino com 15 anos, bem antes ainda, ele fica lá com o número dele arquivado nessa empresa e você, quando chegar o momento, você liga, você dá teu número, dá o número da moça, e aí eles te ligam depois e te dão um resultado. Então ninguém sabe teu nome, você tem um número lá e é totalmente sigiloso. E aí está falando a mesma coisa, a gente tem que introduzir a nível comunitário algumas coisas que vão trazer segurança. Quando Deus nos livre, ele estava descrevendo que no Five Towns, se eu não me engano, que é um bairro bastante judeus lá, quantos milhões foram arrecadados nos últimos anos para pessoas que faleceram de repente, e aí fazem os charities, que é uma coisa muito legal e muito bonita. Mas se você puder evitar e fazer com que o seguro pague, e a comunidade não precisa se mover, então é uma coisa que não precisemos, mas já que estamos falando do assunto, então é uma coisa que eles estão incentivando muito jovens recém-casados, você casou, já faz esse seguro e entra no teu budget, ninguém para pensar se vai pagar água, luz, telefone, então já entra na conta mensal. Uma coisa muito importante. Então, se uma pessoa, Deus nos livre, ele está numa situação que ele já está de acordo com os meios naturais, ele está com os seus dias contados, digamos assim. Então, nós temos a halakha que diz que você deve incentivar a pessoa para que ela faça, então, esse vidu e essas confissões. Obviamente, falar isso tentar de uma maneira que você possa falar e tocar o coração dele. E aí você fala, faça tshuva, arrependa-se daquilo que você fez durante a vida. E não se preocupa, porque muitos fizeram isso e não morreram. E muitos que não fizeram isso acabaram morrendo sem ter tido essa oportunidade. Em mérito, em recompensa de você
está fazendo isso, Bezrat Hashem, que você vai poder viver, e todo aquele que se confessa, Yesh lo chelek leolam haba, ele tem uma parte no mundo vindouro. O Maimonides, ele escreve que uma pessoa, a melhor forma de tchuvá, é a pessoa ela fazer tchuvá enquanto ainda ela está na mesma situação. Vamos supor um jovem com muita força, e ele usou essa força para fazer coisas erradas, então ele deve fazer tchuvá o quanto antes. Mas diz o Rambam, em última instância, se a pessoa, Deus nos livre, viveu uma vida inteira pecaminosa, e no último dia da vida dela, ela faz tchuvá com sinceridade, não é a mesma coisa, mas a tchuvá dele é aceita, e lá em cima não se lembra, não vão falar para ele, olha bem aquilo que você fez. Não vão lembrar para ele absolutamente nada que ele fez de errado. Olha a força da tchuvá. Isso não é motivo para você dizer, bom, então vamos esperar o dia que vier, porque você nunca sabe, né? O vendedor já te falou de seguro já te falou que você nunca sabe o dia. E além disso, você está perdendo a oportunidade cada dia de se servir a Hashem. Mas só para a gente ver a força da tchuvá. Além disso, além dele fazer esse vidui, e tem livros hoje em português, que não precisemos, mas com o texto que se fala, primeiro é aquele vidui de Yom Kippur, aquele completo, as confissões completas, que descrevem todos, né, em mais detalhes, todos os erros possíveis que a gente comete ao longo da vida. E além disso, você incentivar a pessoa a se desculpar com outras pessoas. Aquilo que a gente fala na véspera de Yom Kippur. Não adianta você pedir para Deus e você morrer devendo para meio mundo. Não adianta você devendo financeiramente, mas moralmente devendo para outras pessoas. Então essa é uma hora boa, ainda dá tempo, enquanto você está vivo, de você pedir e acertar as contas com outras pessoas, pedir desculpa, pedir perdão, e é o momento de se fazer isso e incentivar a pessoa para também repensar nisso. E a mesma coisa para ele pagar as dívidas que ele tem. Então, muitas vezes, você vê situações que a pessoa fala, bom, já estou morrendo mesmo, vou dar uma passada no banco e aproveitar enquanto eu posso. Eu vou pegar emprestado e pronto. Não tenho herdeiros, não tenho Hasbe Shalom. Então, a pessoa, pelo contrário, ele deve as dívidas que ele tem, não estamos mais falando de que você ofendeu uma pessoa, você está devendo. Então, fazer tudo possível para você deixar tudo redondo antes da pessoa falecer. Se a pessoa faleceu e deixou as dívidas, independente agora da questão legal do país, etc., tem uma mitzvah dos Yorshim, eles irem lá e acertarem as dívidas, eventualmente, que o seu progenitor ou seu parente próximo que deixou a herança deles irem lá e pagarem as dívidas. Não gostou dessa? Mais uma coisa muito importante nesse momento é a pessoa dar a tzedakah. Tzedakah tatzil mimavet. A tzedakah, ela salva do contrário da vida. Então, é algo muito importante. A pessoa, nesse momento, ele pode dar. E apesar de que, normalmente, a pessoa tem aquele limite de dar os 20% ou 25% no máximo, quando a pessoa está nessa situação, obviamente levar em consideração, eventualmente, filhos, etc. Mas da pessoa dar mais tzedakah nesse momento, isso pode trazer um benefício ou para ele viver, ou mesmo se contrário, Chas v'Shalom, ele está saindo daqui com mais uma mitzvah, na verdade, a maior, difícil falar que é a maior de todas, mas uma das mais importantes, pelo menos, que é a mitzvah de tzedakah. Falando sobre tzedakah, eu vi uma explicação muito bonita recentemente, que eu não conhecia, mas a pergunta é, por que eu não posso dar mais que 20% ou 25% de tzedakah? Quero dar mais. Baruch Hashem, eu tenho bastante. E os Chachamim fizeram esse decreto de você não dar mais. Você pode vir a precisar depois. Mas se o cara... Então, na verdade está escrito que se uma pessoa tem bastante, muito, ele pode até ultrapassar. Mas tem alguma coisa limitando. Os Chachamim estão limitando. Qual é o motivo? Então, o motivo é muito simples. Se Hashem ele te deu essa posição na vida, não é apenas um mérito. É uma obrigação que você tem social muito grande. Se você abrir mão desse dinheiro, estou abrindo mão para tzedakah. Mas tem uma outra coisa que Hashem espera de uma pessoa com muitos bens. Hashem espera a influência que ele tem nas outras pessoas. O rico fala qualquer besteira, todo mundo bate palma. O pobre fala a coisa mais sábia, as pessoas não dão ouvidos.
Assim funciona o ser humano. Então, se você tem esse dinheiro, significa que se você se manter com ele, você tem uma obrigação muito grande perante a sociedade, de você ser uma pessoa que vai influenciar e demais as outras pessoas. Você não pode abrir mão dessa missão. Que ela é tão importante, ou mais importante, do que você pegar literalmente o dinheiro e dar para ajudar uma outra pessoa passando desse limite de 20, 25%. Achei uma coisa muito bonita, porque a maneira que a Torá enxerga o dinheiro não é condenar o dinheiro. Pelo contrário, se Hashem te deu, tenha e use da melhor maneira. Normalmente a gente fala que usar da melhor maneira é ajudar os outros. Mas aqui você pode ajudar de uma maneira muito mais abrangente. Você pode ajudar de uma maneira muito mais abrangente. Ok. E a gente é obrigado a dar kavod para quem é excepcionalmente rico. Sim, sim. Não é... Não precisa ser obrigado, né? Se é obrigado, você O- dá tá, naturalmente, né? Tem indicação para fazer isso. Então, para falando você desse assunto, já que entramos, pessoas está muito- escrito que Rabi Yehuda Nassi, ele é Mechabed Ashirim, ele honrava os ricos. Sim. Então, a impressão que dá, né? Você tem o cara rico, todo mundo quer, Vai babar ovo, todo né? mundo quer tirar alguma coisa. Todo mundo quer tirar alguma coisa. Mas, só para lembrar, esse Rabi Yehuda Nassi era uma pessoa descrita que ele era extremamente rico. Ele não estava tentando tirar negócios com essas pessoas, porque ele mesmo, está escrito, ele nunca aproveitou um dedinho na água, digamos assim, para se aproveitar da abundância material que ele tinha. Então, ele tinha muito dinheiro, mas ele não usava de forma nenhuma para ter mais conforto próprio. E ele, Mechabed Ashirim. Então, quando a gente está falando aqui de honrar os ricos, não estamos falando de você bajular, porque isso pode ser idolatria. Você acha que essa é a pessoa que vai resolver os teus problemas, ou que vai te dar uma tzedakah, que não precisemos, ou que você vai conseguir fechar bons negócios com ele. E, tudo bem, você pode aproveitar oportunidades, mas se você deposita a tua confiança no ser humano, então você está muito fraco na tua emuná, e não é daí que vem a tua brachá. Então, quando a gente fala de lechabed, significa de você olhar para uma pessoa que olhar, uau, se Hashem deu para ele essa condição, quer dizer que ele tem uma responsabilidade muito grande, ele tem um potencial muito grande. Então, esse é o sentido de lechabed, de honrar. Assim como você tem que honrar uma pessoa de idade, porque se Hashem deu para ele, Baruch Hashem, tantos dias de vida, algum mérito ele tem. Mas ele não é um sábio da Torá. Não importa. Mas se ele passou, especialmente, já vi escrito aí, dos 70 anos, então você tem que honrar aquela pessoa. Mas não tem a mais. Hashem deu para ele essa oportunidade. Tem tzadikim, grandes tzadikim, muitas histórias, que eles não se beneficiavam de forma nenhuma de qualquer coisa material. Por exemplo, Rav Nachman de Chernobyl, ele nunca ia dormir com um centavo na gaveta. Ele era um tipo de rebbe que todo dia recebia pessoas, as pessoas vinham, traziam o que chama pidyon. E com esse dinheiro ele ajudava outras causas. Mas ele nunca ia dormir, ele não ia deitar para dormir enquanto ele tinha dinheiro no bolso. Eu não sei se foi ele ou um outro mestre racídico, que um dia ele se deitou para dormir, ele estava com insônia, não conseguia dormir. Até que ele falou, eu acho que devo ter deixado um dinheiro em algum bolso que eu esqueci de dar. E ele foi lá no meio da noite, procurou alguém, ele deu, ele conseguiu adormecer. Entendeu já porque você tem insônia? Agora você entendeu. Você achou que tinha insônia porque não tem dinheiro na conta. A gente tem insônia porque tem dinheiro na conta. Então, melhor pedir a conta, por exemplo, da escola das crianças e pagar, claro. Você me dá as contas e eu pago. Isso. Isso é melhor, mais assim, correto. Depende da situação. Se é uma pessoa que você acha que ela vai administrar bem o dinheiro, sim, você dá o dinheiro para ela e deixa ela administrar, porque é um pouco você vai estar expondo a pessoa. Se é uma pessoa que você acha que ele não vai administrar bem o dinheiro, então você fala, traz a tua conta, eu pago. Não é que não administrar, é que não quero que dê para outra pessoa. É isso que diz, administrar. Administrar. Você quer que ele administre para fazer o bem para ele. Para a família. Sim. A outra história é que chegou um mestre racídico numa cidade e aí veio visitar ele um Hassid, um aluno dele. E ele falou, eu não quero, eu preciso que você me traga uma quantia, acho que era 2.000 rublos, uma coisa absurda. E ele, como um bom Hassid, ele falou, tá bom, o Rebbe pediu, vou fazer, mas nem que eu venda tudo que eu tenho, eu não consigo chegar nessa quantidade. Então ele começou a rezar para Hashem me ajuda. E aí ele foi lá e conseguiu pegar emprestado, foi lá e conseguiu o dinheiro e entregou para o Rebbe. O Rebbe falou, sabe por que eu fiz isso? Porque lá no céu estava escrito que você tem que ser rico. Mas você está sempre agradecendo a Hashem.
sempre satisfeito com aquilo que você tem, e você nunca pede. Então eu precisei causar uma situação para você pedir. Acho que não acontece com a maioria de nós, mas a lição é que você tem que pedir para Hashem. Não tem problema nenhum pedir para Hashem. Hashem está aí para atender nossos pedidos. A gente deve continuar pedindo. Duas alahot mais. A pessoa que está doente não precisa se levantar para quem vem visitar ele. Às vezes por kavod você quer levantar, mas se você está enfermo, você pode ficar sentado. E aí, aqui tem uma alahá muito importante, que isso se aplica para um doente, lo aleno, ou lo aleno para uma pessoa que está enlutada. Você não pode falar para um doente, senta, não pode ficar deitado. Por quê? As nossas palavras têm uma força muito grande. E você falar, fica, mesmo que não é de forma nenhuma a tua intenção, você está dizendo para ele, fica doente. Continua sentado de shiva, Deus nos livre. Fica nessa. Mesmo que em absoluto não foi a tua intenção, mas diz Alahá, você não pode falar para ele, fica sentado, ou sente-se. Então, lembrar dessa situação, e por isso aqui sempre quando, infelizmente, temos situações de shiva, então se fala, ficamos todos de pé, com exceção dos enlutados. E aí sempre tem um do lado, senta, e fala para ele, senta. Então a gente está evitando, você evita de falar essas palavras. Cheguei no final, mas cheguei. Tá dentro, entrou. Tudo bem? Bom, nunca é tarde. Bom dia. Tava pensando em você. Tava Podemos esperando. começar a aula já. Eu falei, faltavam duas alachot, eu estou na penúltima. Então você, mas olha como é forte. Mas olha como é forte as nossas palavras, por mais que não é a tua intenção, você está querendo ajudar, você não pode falar para o doente ou para o enlutado, senta. Ficar sentado, você está dando a impressão que fica nessa, mesmo que não seja a tua intenção. Mesmo que seja para orientar, vamos dizer, uma pessoa que não sabe... Então, aí você pode, dentro do contexto de ensinar, você está sentado de shiva agora essa semana, então você tem que fazer o Kadish, e chega na hora é uma hora que você se senta. Você está descrevendo para ele o que ele deve fazer. Você não pode virar imperativamente e falar para ele, se ele levantou, sente-se. quer dizer, ele está se sentindo que, assim, se nessa situação, mesmo que você falou, ele esqueceu e levantou e está você não fala nada, todo não mundo, fala nada, deixa, você ele não tá fala se nada. sentindo... Não tem problema. É melhor que ele fique de pé do que você falar para ele sentar. Ele não ficou de pé por acaso. Nada é por acaso. Você chegou na hora certa, Mordecai. E se a pessoa, a gente comentou isso antes, mas se a pessoa ele quer saber o prognóstico dela, ela quer saber a situação dela. Às vezes fui inclusive pessoas que elas mesmas são médicas. E você já deve ter ouvido falar do cardiologista que morreu de infarte, né, infelizmente, e o médico, né, que entende de determinada... Então, às vezes ele sabe, ele quer acompanhar, ele sabe muito bem, ele quer... Aí fala assim, eu acho que você não vai comer manga. Por quê? Porque manga é fruta de época. O prognóstico. Então a pessoa ela quer saber a situação dela. Então você deve evitar falar para a pessoa a situação dela. Hoje é difícil, né? O cara tem o celular, ele verifica os exames sozinho. Então, mas dentro do possível você tem que evitar que ela saiba, se Deus nos livre é uma situação complicada. Então, e se a pessoa te coloca na parede, você deve procurar uma palavra que ela pode ser interpretada de duas formas. Aí você pode usar o bom político. Então, tudo a gente tem que aprender uma lição. Então, você tem que falar de uma forma, porque você não pode mentir, mas ao mesmo tempo você não quer dar para ele uma notícia negativa. Que Hashem traga a vida a todos, se Deus quiser. Amém. Que Hashem traga a saúde a todos. Que o mérito do nosso estudo já sirva para não precisarmos dessas alahot. Bom dia. Amém. Bom dia, Lígia. Bom dia.